Você precisa de 100 mil para tirar um projeto da gaveta? Talvez esteja pensando em reformar a casa, comprar um veículo, investir no próprio negócio, quitar dívidas que estão comprometendo seu orçamento e até aproveitar uma oportunidade que surgiu de última hora. Independentemente do objetivo, uma coisa é certa: quando chega o momento de buscar crédito, muitas dúvidas aparecem. Será que eu vou conseguir aprovação? Que tipo de crédito é o melhor para mim? Quanto ficaria cada parcela e, principalmente, como posso pagar menos juros? Hoje existem diversas opções de crédito no mercado para quem quer financiar 100 mil. Porém, cada modalidade possui características próprias, exigências específicas, taxas de juros diferentes e finalidades distintas. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, é fundamental entender quais são as alternativas disponíveis e como escolher a mais adequada para a sua realidade financeira. Nesse vídeo você vai conhecer os principais tipos de empréstimos de 100 mil, descobrir onde conseguir esse valor, entender como funciona o processo de contratação e saber o que avaliar antes de contratar as melhores condições. Oi, eu sou Franciele, especialista na criação de conteúdos e te ajudo a entender o mundo do crédito para você tomar decisões com mais segurança e sem surpresas. Antes de entender quais são as modalidades disponíveis, vale a pena responder uma pergunta importante. Afinal, em quais situações um empréstimo de 100 mil pode fazer sentido? A verdade é que esse valor pode atender a diferentes necessidades, tanto para pessoas físicas quanto para empresários. E justamente por ser um montante significativo, ele costuma ser utilizado em projetos que têm potencial para gerar benefícios de longo prazo, seja na vida pessoal ou profissional. Para pessoas físicas, uma das utilizações mais comuns é a reforma ou ampliação de imóveis. Muitas pessoas recorrem ao crédito para modernizar ambientes, aumentar espaços, construir áreas de lazer ou realizar melhorias que valorizam o patrimônio. Outra finalidade bastante procurada é a compra de veículos, seja para adquirir um carro novo, trocar de modelo, investir em um veículo elétrico ou híbrido, ou até mesmo aumentar a frota de trabalho. Esse crédito pode ajudar a antecipar essa conquista sem liquidar totalmente a sua reserva financeira. O empréstimo também pode ser uma alternativa para quem deseja reorganizar a vida financeira. Em alguns casos, pessoas que possuem dívidas com juros elevados, como cartão de crédito ou cheque especial, avaliam a contratação de uma linha de crédito estruturada como condição mais favorável para concentrar os débitos em uma única parcela e reduzir o custo financeiro total. Além disso, o valor pode ser destinado a projetos pessoais importantes, como cursos de especialização, viagens planejadas ou qualquer outro objetivo que exija um aporte financeiro relevante. Para quem é empresário ou pretende iniciar um negócio, os 100 mil também podem representar uma oportunidade de crescimento. Esse recurso pode ser utilizado para abrir uma micro franquia, reforçar o capital de giro, comprar equipamentos, ampliar a estrutura da empresa, investir em tecnologia, fortalecer ações de marketing ou aproveitar oportunidades de expansão. Em muitos casos, ter acesso ao crédito no momento certo pode fazer toda a diferença para acelerar os resultados e colocar projetos em práticas sem precisar esperar anos para acumular o valor necessário. Mas, independentemente da finalidade, existe um ponto que merece atenção. Nem toda modalidade de crédito é adequada para os seus objetivos. Por isso, antes de contratar um empréstimo de 100 mil, é fundamental conhecer as principais opções disponíveis no mercado, comparar as condições e entender quais delas oferecem o melhor equilíbrio entre taxa de juros, prazo de pagamento e flexibilidade de uso. Quando surge a necessidade de contratar um empréstimo de 100 mil, muitas pessoas começam a pesquisar apenas onde encontrar esse valor. Mas existe uma etapa antes, mais importante: entender qual modalidade de crédito faz mais sentido para o seu perfil e para o seu objetivo. Isso porque cada linha de crédito possui características específicas, com diferenças em relação às taxas, aos prazos de pagamento, exigências para aprovação e formas de utilização do recurso.
Conhecer essas diferenças é fundamental para tomar uma decisão mais consciente e evitar custos desnecessários no futuro. Por isso, eu vou apresentar agora as principais modalidades disponíveis hoje no mercado. O empréstimo consignado é uma modalidade bastante conhecida por oferecer taxas de juros mais baixas em comparação a outras linhas de crédito. Isso acontece porque as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício recebido pelo contratante. Como o risco de inadimplência é menor para a instituição financeira, as condições costumam ser mais atrativas. Essa modalidade geralmente está disponível para aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e funcionários de empresas conveniadas. Por outro lado, existem algumas limitações. O valor liberado depende da margem consignável disponível e nem todas as pessoas podem contratar esse tipo de empréstimo. Além disso, por estar vinculada a uma renda mensal, o crédito pode não atender a perfis que buscam valores mais elevados. O empréstimo pessoal é uma das modalidades mais populares do mercado. Muitas instituições oferecem crédito pré-aprovado para seus clientes, o que torna a contratação rápida e simples. A principal vantagem está justamente na facilidade de acessar o recurso. Em muitos casos, a solicitação pode ser feita de forma totalmente online. No entanto, essa praticidade costuma vir acompanhada de taxas de juros mais elevadas, principalmente comparadas a modalidades com algum tipo de garantia. Por isso, antes de contratar um empréstimo pessoal, é importante avaliar o custo total da operação e comparar as diferentes ofertas. O financiamento é indicado para quem deseja adquirir um bem específico, como um imóvel, um veículo, equipamentos ou máquinas. Diferentemente de outras modalidades, o recurso possui uma finalidade determinada. Ou seja, o dinheiro é destinado exclusivamente para a compra do bem financiado. Isso significa que quem deseja utilizar 100 mil para múltiplos objetivos, como investir em um negócio, quitar dívidas, provavelmente precisará considerar outras alternativas. Apesar dessa limitação, o financiamento continua sendo uma opção bastante utilizada para a aquisição de bens de alto valor. Também conhecido como home equity, o crédito com garantia de imóvel é uma modalidade que vem se popularizando entre pessoas que buscam valores maiores e melhores condições de pagamento. Nesse modelo, o cliente utiliza um imóvel como garantia de pagamento e consegue acessar condições diferenciadas. Entre os principais benefícios estão as taxas de juros mais competitivas, prazos mais longos de pagamento e a possibilidade de contratar valores mais elevados. Como existe uma garantia envolvida, o risco para a instituição financeira é menor, o que ajuda a explicar as condições mais competitivas oferecidas nessa modalidade. Outro diferencial importante é a liberdade de uso do recurso. Diferentemente do financiamento, o dinheiro não fica vinculado a uma finalidade específica. Isso significa que o valor pode ser utilizado para o que você quiser. Uma dúvida bastante comum é: como fica o imóvel ao contratar esse tipo de crédito? E a resposta é simples. Durante todo o contrato, o proprietário continua utilizando o imóvel normalmente para morar ou até mesmo para gerar renda. O imóvel permanece em sua posse e não precisa ser vendido. Aqui na Cashme, o crédito com garantia de imóvel libera de 70 mil a 25 milhões para usar como quiser. Além disso, você conta com uma composição de renda flexível, análise personalizada por especialistas financeiros, carência para o primeiro pagamento e muito mais. Você pode utilizar como garantia uma casa dentro ou fora de condomínio, um apartamento, salas comerciais e até terrenos dentro de um perímetro urbano. O processo é 100% online e seguro, com você sendo acompanhado do início ao fim por um dos nossos especialistas financeiros. Agora que você conhece as principais opções de empréstimos de 100 mil, surge uma dúvida muito comum. Qual delas costuma ser a mais vantajosa? A verdade é que não existe uma resposta única. A melhor escolha vai depender do seu perfil, do seu objetivo e das condições que você consegue acessar. Mas existe um princípio importante que pode ajudar nessa decisão.
quanto menor o risco para a instituição financeira, melhores tendem a ser as condições oferecidas ao cliente. É por isso que modalidades que contam com algum tipo de garantia costumam oferecer taxas de juros mais competitivas quando comparadas às linhas de crédito sem garantia. Quem possui um imóvel pode encontrar no Home Equity uma alternativa interessante para acessar valores mais altos com maior flexibilidade. Além das taxas mais competitivas, essa modalidade costuma oferecer prazos mais longos de pagamento, o que pode contribuir para parcelas mais adequadas no orçamento. Outro diferencial importante é a liberdade de uso do recurso. Como o crédito não possui destinação específica, ele pode ser utilizado para diferentes objetivos ao mesmo tempo. Imagine, por exemplo, uma pessoa que deseja utilizar parte dos 100 mil para reformar a casa e outra parte para pagar dívidas mais caras. Ou um empreendedor que pretende investir no crescimento da empresa e, ao mesmo tempo, reforçar o capital de giro. Dependendo da modalidade escolhida, essa flexibilidade pode fazer toda a diferença. Mas atenção, independentemente da opção escolhida, a decisão não deve ser baseada apenas na parcela ou na facilidade de aprovação. É fundamental analisar fatores como a taxa de juros, o prazo de pagamento, o CET, flexibilidade do uso do recurso e a sua capacidade de pagamento. Embora as exigências possam variar de acordo com a instituição financeira e o tipo de crédito escolhido, existem algumas etapas que costumam fazer parte da maior parte das operações. Então eu vou dar o passo a passo para que você se prepare para tomar esse crédito de forma mais estratégica. O primeiro passo acontece antes mesmo de preencher uma proposta. Muitas pessoas focam apenas no valor que desejam contratar, mas se esquecem de avaliar como as parcelas irão impactar o orçamento nos próximos meses ou anos. Por isso, é importante analisar a sua renda, despesas fixas e demais compromissos financeiros. Uma recomendação bastante utilizada é evitar que as parcelas comprometam mais do que 30% da sua renda mensal. Dessa forma, você consegue manter o equilíbrio financeiro mesmo após a contratação do crédito. Além disso, vale refletir sobre a finalidade do empréstimo e como esse recurso contribuirá para atingir os seus objetivos. Depois de definir a necessidade do crédito, o próximo passo é pesquisar, comparar opções. Essa é uma etapa que pode gerar uma economia significativa. Ao realizar simulações, procure analisar tudo que engloba a operação com atenção. Muitas vezes, uma parcela aparentemente menor pode representar um custo total mais alto ao final do contrato. Por isso, comparar a proposta é fundamental para tomar uma decisão mais consciente. Após escolher a modalidade de crédito, será necessário apresentar alguns documentos para análise. Por isso, o terceiro passo é ter em mãos os documentos necessários para o processo. Normalmente, as instituições financeiras pedem documentos de identificação, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda. No caso do empréstimo com garantia de imóvel, também serão solicitados os documentos relacionados ao imóvel utilizado como garantia da operação. Ter essa documentação organizada pode ajudar a tornar o processo mais ágil. Se a proposta for aprovada, a próxima etapa é a formalização do contrato. No quarto e último passo, antes de assinar qualquer documento, é importante ler atentamente todas as condições da operação. Após a assinatura e conclusão das etapas necessárias, o valor é liberado conforme o procedimento da instituição financeira. Um empréstimo de 100 mil pode ajudar a viabilizar diversos objetivos. Mas para fazer essa escolha inteligente, é fundamental conhecer as modalidades disponíveis, comparar as condições e entender qual delas faz mais sentido para o seu perfil. Se você possui um imóvel e quer descobrir quanto pode contratar através do Home Equity, faça agora uma simulação no link que eu deixei no comentário fixado desse vídeo. Essa simulação é muito prática e te permite visualizar todas as condições em menos de 3 minutos. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com quem também está pesquisando sobre empréstimo de 100 mil e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!